Fala galera, vamos lá para a dica 5 aqui de virtualização. Vamos ver o que a gente tem nessa dica 5, né? Agora a gente vai falar o seguinte, ó, a gente põe isso na nossa aula, né? O que é virtualização baseada em containers, né? Porque a gente viu que existe a virtualização, a para-virtualização, existe a virtualização hard-based, né? Ou bare metal, e você tem a virtualização full virtualization em cima de software, que chama de hosted, e aí tem a virtualização baseada em containers. Aí a galera diz assim, porra, fudeu, né? Então, mais uma coisa para eu entender, mais uma coisa para eu decorar. O que danado é isso, né? Vamos olhar para essa figura aqui. Vou jogar a tela em tela cheia para você observar aqui o que a gente tem quando a gente fala de virtualização de container. Então, veja. O que une o modelo de container à máquina virtual é principalmente o fato de ambos utilizarem virtualização. Mas veja que quando a gente sai do modelo hypervisor based para o container based, o hypervisor desaparece e o que aparece agora é o container. Por quê? Porque agora o hypervisor ou a estrutura ela vai ficar um pouco diferente. Quem vai gerenciar essa segregação entre os diversos aplicativos, e veja que agora o sistema operacional do guest ele também desaparece, né? Então o que acontece aqui? Você vai ter uma situação em que você tira o overhead de ter um outro sistema operacional em cima do hypervisor. Então a principal ideia é essa, né? O que muda aqui é justamente que a virtualização se dá no nível de sistema operacional e os containers não utilizam hypervisor como máquinas virtuais, e sim os recursos de sistemas e processos de kernel para criar os ambientes. Então veja, aqui o container ele vai usar o próprio sistema operacional. E aí é isso que impede o container de ter uma visão geral do ambiente físico fora do seu espaço. Ou seja, o container ele funciona como uma máquina virtual. Ou seja, ele tem mais ou menos aquele mesmo princípio. Assim, a gente pode perceber o seguinte, que cada container terá um subconjunto da máquina à disposição e ele não tem conhecimento do restante do espaço físico. Então, a virtualização baseada em container, a gente diz que é uma evolução aqui da virtualização, né? Para quem é de TI, já deve ter ouvido falar lá do container Docker, né? Que é um exemplo relativamente importante aí para a TI desse conceito de container, né? Na prática, o que o container faz? Ele promove uma comunicação do hardware para o sistema operacional e diretamente para o container, que cuida do isolamento e da inicialização de aplicações. Veja que o sistema operacional, mais uma vez, sumiu. Já na máquina virtual, o hardware se comunica com o hypervisor e depois com a máquina. E aí, dentro da máquina virtual, né, da virtual machine, haverá a inicialização do sistema virtual e só então as aplicações são ativadas. Isso significa que o container, como as virtuais machines, trabalham com virtualização e isolamento de ambiente para promover processamentos independentes de aplicação, mas os containers eles criam ambientes isolados onde diferentes aplicações podem rodar simultaneamente, porque a divisão é feita no nível de recursos disponíveis, como memória e processamento, certo? Já a máquina virtual, ela faz o quê? Ela permite que uma máquina física abrigue outras com um sistema operacional diferente. Então aqui a gente não vai ter essa ideia de sistemas operacionais diferentes no container, né? Então há algumas dicas, né? Algumas palavras-chave que você pode ver numa questão, certo? E aí, para a gente finalizar, quando a gente considera essas duas características, uma das principais vantagens do container é a possibilidade de criar serviços e códigos independentes que podem ser movidos sem dificuldades entre máquinas e ambientes diferentes, sem perda de dados. Já a questão ruim do container é que ele é um pouco menos seguro e robusto do que a máquina virtual, certo? Visto que ele não tem essa proteção aí do hypervisor, né? Então, temos alguns critérios. Em compensação, a operação do container tende a ser mais rápida, uma vez que só aplicações precisam ser inicializadas e não todo o sistema operacional. Beleza? Então, isso aí é um resumo aí do que a gente tem para falar sobre esse assunto, né, de virtualização baseada em container. Percebe que o sistema operacional desaparece, o hypervisor vira container, as aplicações rodam em cima do container e aí a situação começa a ficar um pouco mais rápida, embora um pouco menos segura, né? Então essa é a ideia básica da virtualização baseada em container, é uma evolução aí do Hypervisor Based Virtualization, que por sua vez é uma evolução aí da
do início, quando a gente tinha a pré-virtualização aí, que era justamente as aplicações rodavam aí em cima do sistema operacional do host de forma separada, com cada uma, digamos, no seu processo, né? Isso aí é o que a gente chama de período pré-virtualização, onde o sistema operacional tentava gerenciar os espaços das aplicações. Mas tudo bem, o mais importante é você entender o conceito de virtualização baseada em container, e lembrando sempre que você tem que seguir a gente, né? Chegar lá no nosso canal do Telegram e fazer parte, você está mais que convidado, e esperamos você lá nos próximos dias para mais dicas desse conteúdo e de outros conteúdos que virão, tá bom? Um abraço, galera, fiquem com Deus e até a próxima.